E aí, galerinha, aqui é o professor Fernando do canal História Fácil e hoje irei falar com vocês sobre a crise geral da Idade Média. Crise essa que vai ocorrer por vários fatores: a fome, a peste e as guerras. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e, é claro, ative o sininho de notificações para você ficar sabendo quando vai sair vídeos novos aqui no canal. Vamos para o vídeo? Olha só, quando nós falamos da crise geral da Idade Média, como disse anteriormente, vários são os fatores que levam a ocorrer essa crise. Entre elas podemos falar da grande fome, da peste e das guerras. Mas didaticamente falando, podemos falar que a crise do século XIV ocorre primeiramente pela grande fome. Fome essa que ocorre devido aos problemas climáticos que eu irei comentar com vocês e a escassez de alimentos. Mas observa bem esse trecho do livro de José Jacob de Arruda. A Europa vivia um momento em que não havia mais expansão das terras cultivadas e a produtividade do solo era a mesma de séculos atrás. Esse fator, somado a questões climáticas, fez com que as colheitas, principalmente no século de 1315 a 1317, fossem muito ruins, e a diminuição na quantidade de alimentos aumentou o preço da comida, o que fez muitos passassem fome. Tá, então que tipo de mudanças climáticas podemos mencionar? Excesso de chuvas, alagamentos, que vai destruir muitas plantações. Beleza. Mas diz um ditado que miséria nunca vem acompanhada sozinha. Além disso, podemos falar que, para compartilhar com essa grande fome, além das condições climáticas e a escassez de alimentos devido a isso, eu tenho uma quantidade populacional muito grande. Podemos dizer que a população europeia estava crescendo em progressão geométrica. 2 vezes 2 dá o quê? 2 vezes 2? 2 vezes 2? Vezes 2 dá quanto? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então faz de conta que eu tenho 8 pessoas. Para quanto? Uma produção de alimentos crescendo em progressão aritmética. 2 mais 2, 2 mais 2, 2 mais 2 dá 4. Então eu tenho uma quantidade de 4 comidas para 8 pessoas. Consequentemente, o que nós temos aí? Nós temos pessoas passando fome. Então podemos falar que a grande fome ocorre principalmente devido às condições climáticas e o aumento populacional. Quando falamos desse aumento populacional, é bom levantar o seguinte parêntese. Além desse aumento populacional que ocorre na Europa, preste bem atenção você que está estudando para o Enem e está assistindo esse vídeo. Além desse grande crescimento populacional e essa escassez devido às mudanças climáticas, não podemos esquecer que a população cresce nos burgos e muitas vezes esses burgos não têm o que? Saneamento. E se eu não tenho saneamento, consequentemente a quantidade de pestilências vão surgir e doenças vão surgir. E isso vai possibilitar e vai ser um campo muito aberto e de maneira fácil para entender o segundo fator que leva à crise geral do século XIV, que é a chamada o quê? A chamada peste negra. Ok? Que é a chamada peste negra. Bem, galera, quando falamos da peste negra, estamos falando de disseminação de epidemias. Dessas epidemias, meus queridos, meus queridos, podemos falar que essa doença, a peste negra em si, ou a peste bubônica, ela foi trazida para a Europa por embarcações genovesas que fugiam de Cafá por conta de um cerco realizado por tropas tártaras contra essa cidade. A doença se espalhou pela cidade quando as tropas tártaras decidiram jogar cadáveres contaminados para dentro de Cafá. Acredita-se que esse surto de peste bubônica tenha iniciado em algum local na Ásia Central. A doença chegou na Europa por volta de 1347 e no ano seguinte já tinha se espalhado por todo o continente. A difusão dessa doença foi intensificada pelo fato que, quando ela afetava os humanos, poderia ser transmitida por via respiratória, tornando-se altamente contagiosa. Assim, milhões de pessoas contraíram a doença e, em questão de dias, faleciam. Podemos afirmar, então, que a peste negra teve a capacidade de matar 1/3 da chamada população europeia. 1/3 da população europeia. Diz-se os contos e os fatos históricos que a população localmente começou a procurar culpados devido à peste. Entre eles começaram a culpar prostitutas, culpar mulheres por bruxaria, começaram a culpar homossexuais, por fim começaram a culpar os cachorros, por fim começaram a culpar os gatos, e aí fez aquela bagunça toda. Mas tudo se havia devido ao quê? A um rato contaminado, que a pulga dele contaminava no homem. Pronto.
A peste cessou? Cessou. Depois que um terço da população europeia morreu, tá? E isso vai levar a uma outra consequência. Então eu tenho fome, eu tenho peste nesse século XIV. E se eu tenho fome e tem peste no século XIV, eu tenho que lembrar que as coisas pioram mais ainda, porque se eu tenho fome, eu quero um direito, eu quero um direito à propriedade, eu quero um direito à vida, vai estourar o quê? Vai estourar outros conflitos. E dentro desses conflitos, podemos falar que tem o abrupto descaso dos senhores feudais para com os camponeses, que nos leva então ao terceiro fator da crise geral da Idade Média, que podemos falar das chamadas revoltas populares, que ocorreram devido à exploração do trabalho, elevação do preço dos alimentos, elevação dos impostos e condições precárias de vida. Essas revoltas populares, propriamente dita, quando falamos delas, podemos falar que ficou marcado também pelo aumento da violência por meio de guerras. E podemos citar dentro das revoltas a chamada Guerra dos 100 Anos, que já foi comentado aqui no canal, num vídeo falando lá sobre a formação da monarquia inglesa e da monarquia francesa. Conflito entre ingleses e franceses, que arrastou 1337 a 1453, que durou 116 anos. O aumento da pobreza fez que muitos miseráveis se dedicassem à guerra como forma de sobrevivência. Então você imagine, eu tenho fome, eu tenho peste e eu tenho guerras, e tudo isso gerando morte. Mas professor, eu sempre tive uma dificuldade em relação a isso, mas esse vídeo é para te ajudar. Presta bem atenção. Podemos falar que a crise geral se resume em que crise igual a fome mais peste mais guerras. Mas professor, eu quero uma coisa mais fácil. Mano, vou te falar na real. Nesse vídeo você vai ter a dica para você nunca mais esquecer os fatores da crise geral da Idade Média. Crise é igual a F mais P mais G. Uau, criação minha. Crise é igual a fome, mais peste, mais guerras. Ok? Grave isso, que você vai lembrar sempre quais foram os fatores que levaram à crise geral da Idade Média. Crise é igual a fome, mais peste, mais guerras. Galerinha, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aqui o seu like, compartilhar, se inscrever e ajude o canal a crescer. Beleza? Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil. Fui!